o que é a área de inspeção veicular. Quando se fala em inspeção veicular, pode ser qualquer veículo terrestre. Não especificamente só o veículo de passeio, por exemplo. Pode ser um caminhão, uma caminhonete, pode ser um veículo de passeio, pode ser um utilitário. O que é importantíssimo você entender nesse primeiro momento? Quais demandas? O que eu, engenheiro mecânico, posso oferecer? O que eu vou encontrar no mercado? Porque se você sabe esse começo, você já vai ter um direcionamento automaticamente. Então, por exemplo, uma das áreas que você pode trabalhar dentro da inspeção veicular, e agora eu vou falar dentro da área, é a reclassificação de monta. Quando você fala reclassificar uma monta, é quando um veículo sofre um acidente, por exemplo, e ele, a partir daquele momento que ele passou por um boletim de ocorrência, por um agente de trânsito, enfim, ele ficou com restrição administrativa no Detran. E aí existe uma resolução que vai te dar todo o passo a passo e vai te explicar como um todo o que seria a reclassificação e quando é possível fazer a reclassificação. Se você colocar no Google Resolução 810, você vai ver a respeito desse documento aqui. Ela dispõe sobre a classificação de danos e procedimentos para regularização, a transferência e a baixa do veículo envolvido em acidentes. Alan, a reclassificação de monta, todo engenheiro mecânico pode trabalhar? Eu preciso de algum curso específico? Eu preciso de alguma especialização? Não precisa. Quando um veículo sofre um acidente, quando eu falo sofrer um acidente, por exemplo, o policial, o agente de trânsito, ele vai fazer o boletim de ocorrência, conforme a resolução 810. O proprietário tende a pegar esse veículo aqui, dependendo do caso, colocar no conserto. E tá tudo bem. Só que pode passar um determinado período e ele recebeu uma carta em sua casa dizendo que o veículo dele está com uma restrição administrativa no Detran e que essa restrição administrativa é uma classificação de danos de grande monta. Então aqui, quando a gente fala de reclassificação de monta, você pode ter pequena monta, então aqui não tem restrição, de média monta e de grande monta. Grande monta, o veículo é proibido de circular por qualquer motivo. Não vou dizer perda total, mas a própria resolução que a gente vai ver aqui, ela já dá a classificação do que é a grande monta. Conforme a gente recomenda, como que você começa a trabalhar numa área que você não tem experiência? Você faz o estudo fundamental daquelas normas. Eu peguei a resolução do que envolve uma classificação de danos e eu vou ler ela. Então vou ver o que essa resolução dispõe. Para fins dessa resolução, considere o veículo sinistrado. Então aqui está definindo o que seria um veículo sinistrado. Todo aquele envolvido em ocorrência de acidentes de trânsito, dano ou qualquer outro evento que ocasione avaria ou em uma mais parte do veículo, porque se teve só um impacto frontal, aquilo pode influenciar em N coisas, inclusive na estrutura do veículo. Então você vai ter que verificar o impacto frontal, o que ele acarretou em toda a estrutura do veículo. E aí você vai fazendo toda a leitura. O ponto que eu quero chegar aqui é o relatório de avarias para a classificação de danos em veículos sinistrados. Esse aqui é um veículo de passeio. Você pode ter qualquer outro tipo de veículo. O agente de trânsito, ele vai ter esse checklist na mão dele. E ele vai começar a preencher. Painel corta-fogo. Tem dano? Não tem dano? Ou nada consta? Longarina direita e esquerda. Tem dano? Não tem dano? Nada consta. Vou pegar aqui assoalho central esquerdo. Se tem dano, não tem dano e nada consta. Como que ele vai colocar isso? Ele vai colocar com base no que ele está visualizando. Você vai entender onde que o engenheiro mecânico entra nessa história. Esse checklist serve tanto para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e utilitários, com estrutura em monobloco, componentes, peças estruturais e segurança passiva avariadas no acidente. Ele vai preencher isso aqui e aqui está as observações que vai ser uma avaliação do dano. Olha só, quantidade de peças estruturais danificadas. De 0 a 1, ele vai ser classificado dano de pequena monta ou sem dano. Vamos supor, se eu não marcar nenhuma peça com dano aqui, ele vai entrar com pequena monta. Se eu marcar nenhuma, vai entrar com sem dano. Se eu marcar uma peça, ele vai entrar com pequena monta. Agora, se eu marcar 2 a 6, média monta, maior que 6, dano de grande monta.
Só que tem uma observação. Olha só o total geral. É o SIM mais o NA. Nada avaliado. Item que não foi possível avaliar o dano. Não avaliado. Deve ser justificado. A grande maioria das vezes, tá? Ou ele vai ser marcado como NA, porque o agente de trânsito não é todos que tenham conhecimento para fazer uma vistoria, para fazer uma inspeção no ato do acidente, no ato que ele está ali fazendo o checklist dele. Então, por algum motivo, pelo tempo tá muito escuro, por tá à noite, tá chovendo muito, ou pelo carro ter caído num barranco, vamos supor, né? Ou pelas próprias condições do acidente não ser possível, ele vai marcar como NA. Se ele marcar tudo como NA, o carro automaticamente vai entrar com dano de grande monta. Se o veículo for marcado com 6 sim e o resto tudo não, ele vai ser classificado como grande monta, abaixo de 6, né? Média monta. E se ele marcar 3 sim e 4 NA, ele vai ser marcado como 7, porque o NA também soma. Mas, Alan, beleza, isso aí quem vai fazer é o agente responsável pelo boletim de ocorrência. Eu concordo. Só que, quando ele é marcado de média monta e de grande monta, ele vai ser classificado, ele vai ter uma restrição administrativa no Detran. E por ter uma restrição administrativa, ele fica impossibilitado de circular, se for de grande monta. O que o engenheiro mecânico faz aqui? Você vai ter que analisar o boletim de ocorrência com os fatos, com as fotos. Se o carro tiver acidentado ainda, você vai pegar o boletim, você vai fazer uma inspeção no carro e você vai montar um laudo de reclassificação de monta, justificando, por exemplo, se o agente de trânsito marcou NA em painel corta-fogo, ele fica aqui, ó, fica nessa região. Se o veículo sofreu algum acidente, algum impacto frontal, não que seja esse aqui exatamente, mas vamos supor que foi metade disso. O agente de trânsito vai ver o impacto frontal, aí ele vai pegar aqui no documento, painel corta-fogo, número 1. Tá aqui, ó, número 1, painel corta-fogo. Ah, sofreu impacto frontal e eu não consigo ver, eu vou marcar que pelo menos o 1, o 21 e o 22 foram afetados. Aqui tem um, caixa de rodas, sim, e a longarina dianteira, sim. Só pela configuração do acidente. E é por este motivo que tem muitas oportunidades para o engenheiro mecânico, porque tem muitos acidentes que são marcados de forma errada ou sem justificativa, como esse NA aqui, ou isso aqui. Às vezes esse aqui foi marcado errado e esse aqui foi marcado certo. Então você tira um veículo que foi classificado de grande monta e você faz baixa na monta para média, com o seu laudo de reclassificação de monta. Aqui é para uma moto. Então, ó, motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos. Vai estar a marcação e aqui é diferente, ó. Então 0 é pequena monta ou sem dano, de 1 a 4 média, e aqui maior que 4 já é a grande monta. Mas, Alan, eu sou engenheiro mecânico, eu não tenho um conhecimento profundo da parte veicular. É só você se tomar como referência o que está sendo indicado aqui, porque todos os 22 itens que serão marcados estão indicados aqui no desenho de referência. Ó, caminhão, né, você vai se aprofundar, ó, aqui já tem que olhar toda a parte da deformação das longarinas, se teve deformação ou não, consegue ver isso de uma forma até visual. Tá? Então aqui é mais para reboque, semi-reboque, caminhões, tratores, além de caminhonetas, caminhonetes e utilitários, com estrutura em chassi. E aqui tem toda a diferença do que você precisa saber. Ó, procedimento para registro e classificação de danos em ônibus e micro-ônibus. Você tem todo o procedimento que você precisa para fazer uma regularização, para fazer aqui uma reclassificação de monta. Então essa primeira área, ela tem muitas oportunidades e basta você tomar como base a resolução 810, como eu acabei de mostrar. O potencial cliente aqui pode ser qualquer pessoa que tenha um veículo de passeio, vamos colocar assim, empresas com veículos, locadoras, e você pode aqui procurar despachante. Aparece muita demanda de reclassificação de monta com despachante. Então você pode focar muito aqui em despachante, também você pode focar em oficina mecânica. Só que o despachante, quando a pessoa tem alguma restrição no Detran, ela acha que a melhor opção é procurar o despachante. E tá tudo bem, é uma opção que ela está fazendo ali.
E aí, se você prospecta o despachante, se você já entra no radar dele, com certeza você já vai estar saindo na frente, você já vai ter um grande potencial cliente que vai estar te indicando serviço, porque o despachante por si só, ele não faz o serviço de reclassificação de monta. E aí ele vai fechar parceria com você, porque ele quer oferecer aquele serviço. Então, isso fica muito mais fácil, tanto para você quanto para o despachante não recusar aquele tipo de serviço. Oportunidade 2. Verificação da integridade física de um veículo. Eu não estou nem entrando aqui na questão de um veículo, vamos lá, de um caminhão. Eu estou falando de um veículo de passeio, como por exemplo um Duster. Exatamente assim que aparece a oportunidade. Ó, bom dia, precisamos de um laudo eletromecânico emitido pelo engenheiro mecânico, juntamente com a cópia do registro do profissional e certidão de regularidade junto ao CREA, referente a um veículo Duster. Aí eu mandei um áudio, precisamos deste laudo, aí eu falei ali, né, é um laudo para verificar a segurança do veículo, a integridade dele. Precisamos deste laudo para o veículo ter acesso à mineradora. É uma solicitação da mineradora, o veículo não teve nenhum problema. Tudo bem, seria um laudo de integridade física e segurança veicular. Essa demanda, ela pode surgir quando uma empresa tem a sua frota de veículos, seja veículos alugados, seja veículos, por exemplo, de uma construtora, e vai prestar serviço dentro de uma outra empresa. Naquele caso ali, a mineradora, ela solicitou esse laudo do engenheiro mecânico, para você verificar se o carro passa pelas manutenções, né? Então aqui você vai verificar se o veículo passa pelas manutenções, né, barra revisões, verificar a parte, aí entra farol, freio, questão do luz de falha no painel, freio de mão, é fazer a verificação básica do veículo, verificar pneu, possível desgaste. E depois você entra verificando a questão do motor, se tem algum vazamento. Você pode verificar até a questão de óleo. Enfim, é fazer uma verificação geral em um veículo e emitir o laudo técnico dizendo o que você verificou, o que você inspecionou naquele veículo, o que você verificou e se está tudo nos conformes. Obviamente que se o veículo ele passa por manutenções e revisões, provavelmente você não vai ter muito trabalho aqui nessa parte. Mas você vai ter que verificar, você vai ter que checar os itens daquele veículo, porque é uma demanda que aparece e você tem que atender. E potenciais clientes aqui para você prospectar: construtora, empresa que aluga veículo, empresas prestadoras de serviço no geral. Oportunidade 3. Planos de manutenção. Alan, como que essa oportunidade aparece? De N formas. Eu posso pegar aqui, por exemplo, caminhão, veículo de passeio, utilitário. Vou colocar máquinas aqui porque aparece muito essa demanda, né, em máquinas pesadas. Plano de manutenção. Por incrível que pareça, existe muitas demandas. O meu foco aqui da empresa hoje não é ficar pegando essas demandas. Por quê? Isso aqui, abrindo o jogo para vocês, dependendo do caso, de plano de manutenção, vai estar fazendo serviço aí de 1.800, você vai estar fazendo serviço aqui 2.000, tá? E hoje, para mim, não é tão lucrativo pegar serviços assim, nesses valores. A gente foca em serviços maiores, tá? Mas para quem está começando ou para quem quer essa área, é muito válido você focar em plano de manutenção, você focar em perícia veicular nas inspeções, você focar aqui em integridade física, que é muito recorrente aqui, por exemplo, caminhão MUC, que a gente chama de guincho articulado hidráulico. Aí tem uma norma específica para você fazer a integridade do caminhão, por exemplo. Reclassificação de monta com base na resolução 810. E aí você pode colocar isso tudo no seu portfólio apenas dentro da área da inspeção veicular e oferecer seu serviço. Você deve estar se perguntando, tá, Alan, mas e desmanche? Eu nem falo da oportunidade 5, que é a área de desmanche. Por que eu não falo? Primeiro, que não é uma área que eu tenho tanta propriedade para falar. Segundo, aqui eu te afirmo, não é uma área lucrativa. Foca no lucrativo.
Então, dificilmente você vai conseguir ter uma boa margem de lucro trabalhando, por exemplo, apenas com desmanche. É um mercado que foi bem prostituído pelos próprios profissionais, pelos próprios engenheiros mecânicos, em querer assumir uma responsabilidade por R$200, assumir uma responsabilidade por R$300. E não existe isso, você assumir responsabilidade técnica como engenheiro por menos de R$1.500. Não existe, não tem essa possibilidade. Aliás, tem a possibilidade. O engenheiro que não tem instrução, o engenheiro que quer fazer as coisas sozinho, que quer começar sozinho, que acha que porque ele pegou uma informação na internet ou porque um amigo dele já trabalhou com isso e ele começou a trabalhar, pegou aquela informação que ele está fazendo da forma correta. Só que não está. A ideia é você fazer, por exemplo, 2 serviços de R$2.000. Isso aqui vai ser igual a 4.000. Muito melhor do que você pegar aqui 8 serviços de R$500. Concorda comigo? Que você vai ter o mesmo faturamento com 2 serviços. Então aqui você entrega mais qualidade, mais atenção ao cliente, mais recorrência de serviço. No outro, dificilmente, tá? Você vai conseguir entregar isso aqui, porque você vai estar muito atarefado. Alan, você está falando que mesmo quem está começando não é para seguir nessa linha aqui? Olha, eu tenho vários casos de engenheiros anticrise que mesmo com o primeiro serviço cobrou 3.000, cobrou 5.000, cobrou 15.000. Então a justificativa do que eu estou começando é mais fácil para entrar no mercado, não existe essa justificativa, porque o cliente não sabe que você está começando agora. Então tudo está na forma com que você se posiciona. Porque se o cliente souber que ele vai ser um cobaia, que você está começando agora, ele vai ser seu primeiro serviço, eu duvido que ele feche o serviço com você.